O rico e Lázaro. Lucas 16, verso 19 em diante. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está sofrendo. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Nessa passagem aqui do rico e Lázaro, nós temos um acontecimento que vai nos dar algumas ideias sobre o que acontece depois que o homem morre, né? Nós temos uma história que acontece e que começa com 2 homens vivos e termina esses 2 homens no mundo dos mortos. As lições que nós podemos tomar desse ensinamento de Jesus Cristo é que a alma do homem realmente não morre. O corpo morre, mas a alma, ela tem um direcionamento. Ela vai para o mundo dos mortos. Alguns para um paraíso e outros para um lugar de tormento. Nessa parábola, nós vamos ver que a Bíblia chama de parábola, mas de fato é uma história. E aqui eu já vou dizer que os motivos que levam ela a ser uma história é o fato de que esse conto aqui de Cristo tem uma data aproximada de quando ela aconteceu. Se você leu o texto aí, se você prestou atenção, você viu que quando o rico pediu para que Abraão mandasse Lázaro avisar os seus familiares, Abraão disse: Olha, lá eles têm Moisés e os profetas. Então nós temos aí uma data de
de aproximação de quando aconteceu essa história. Foi no período em que Moisés ainda estava vivo, né? Então, dizer que isso aqui é uma parábola ou um conto de fada, que nem muitas pessoas que defendem a mortalidade da alma, dizem que isso é um conto de fada, que Jesus inclusive está usando ensinamentos pagãos, né? E é triste a situação de uma pessoa que trata o Filho de Deus de uma forma tão desprezível, chegar a falar uma coisa dessa. Então é uma história, é um fato acontecido, não vai se encaixar. E se você for falar também que não, mas é uma parábola, né? Um estilo de comparação, uma ideia criada para fazer apenas uma comparação, não vai dar certo, porque não é uma história criada da forma convencional, né? Geralmente uma parábola ela não coloca nomes nas pessoas, né? Então o texto se refere a um período em que Moisés ainda existia. O outro ponto que nós podemos ver aqui no que diz respeito à consciência do homem após a morte, porque também tem muitas heresias aí sendo ensinada que o homem, depois que morre, ele perde a consciência, a mente, a memória dele é apagada. E Jesus Cristo está aí nessa parábola aí já derrubando por terra essas heresias, né? Não tem nada de ninguém ficar esquecido das coisas, não saber de onde foi que veio, nem para onde vai, acordou no mundo dos mortos sem saber nada. Então é outra heresia, não vai se sustentar na Bíblia, porque esse texto aí não é o único. Nós vamos ver outros textos aqui na frente que vão dar vazão à ideia da imortalidade da alma, né? Então vamos pegar aqui o rico e olhar a consciência dele, né? Vamos ver o que o rico está dizendo. Primeiro, ele olha para Abraão, olha para cima e vê Abraão e a Lázaro. Lázaro ele conhece desde que estava na porta dele, desde o período em que ele estava vivo. Então não tem dificuldade nenhuma em ele conhecer Lázaro. Abraão ele não conheceu, porque Abraão ele vai existir aí. Eu vou dar aí uma data aproximada aí da vida de Abraão para o conto, para a vida de Moisés. Aí recebeu a promessa, ele vai ter Isaac. De Isaac vai nascer Jacó, e de Jacó os 12 patriarcas. Quando nascem os 12 patriarcas, esses homens vão para o Egito. Lá eles vão passar 430 anos até que Moisés é enviado por Deus para salvar eles. Então eu vou fazer uma estimativa, para mais, para menos, 600 anos de Abraão até essa história aí. Então Abraão tinha morrido muitos anos antes, e o rico conhece, porque ele vai estar no mundo dos mortos, e lá ele vai ter aí outros meios de estar sabendo com quem ele está falando. Então ele vê a Lázaro e vê Abraão. Ele vê também água onde Lázaro e Abraão estão. Porque ele disse: manda Lázaro, molhe a mão, o dedo e venha me refrescar. Então, para ele ter dito isso, ele viu algo parecido com água. Ele viu água, né? Então, o outro fator aí, quer dizer, ele continua com a lucidez da mente dele. Então o rico, lembrando-se da família, né? Ele diz: pai Abraão, manda Lázaro
e avisar meus familiares, né? Você vê que há um despertar de querer livrar a família daquele estado em que ele se encontra agora. A ideia que o rico tem de que a sua família vai para aquele mesmo lugar parte do princípio que ele, conhecendo os motivos que o levaram àquela situação, entende que sua família pratica a mesma coisa, são pessoas ruins, então provavelmente eles vão para aquele lugar. E aí ele desperta a vontade, a preocupação com a família, que eles de qualquer jeito de ir para aquele lugar ali. Mas Abraão diz, eles têm os profetas. Então nós temos aqui o diálogo entre dois espíritos, duas almas, Abraão. E Abraão tem uma lucidez também plena do que acontece lá. Olha o que Abraão sabe do que está acontecendo no mundo. Ele diz, lá no mundo dos vivos, eles têm Moisés e os profetas. Então Abraão está munido de informações que está acontecendo no mundo dos vivos. E Lázaro, quando o rico diz, pai Abraão, manda que Lázaro molhe, vem aqui, ou manda Lázaro ir, ele entende que dá pra gente entender, porque aqui Lázaro não fala, mas dá pra gente entender que o rico está vendo Lázaro também vivo, como se estivesse vivo lá no mundo dos mortos, a alma viva, o espírito vivo. Então se ele diz, pai Abraão, manda Lázaro, então ele está sabendo que se Abraão apenas der uma ordem a Lázaro ou um pedido, Lázaro vai avisar a família dele. Mas o fato é que isso não é possível, e por essa razão é que Abraão ele diz, olha, lá eles têm Moisés e os profetas. É uma outra forma de dizer, Deus já proveu para eles informação a respeito da verdade. Se eles não ouvirem aos profetas, tampouco ouvirão aos mortos. E esse é um ponto em que a gente vê aqui toda a lucidez da mente dessas pessoas. Então, ensinar que a mente do homem se apaga, que o homem, a alma, morre junto com o corpo, é uma aberração mesmo. Porque na Bíblia não tem não. Na Bíblia não tem esse ensinamento. Então essa aí é a primeira parte do trabalho que nós estamos fazendo. Quer dizer, eu estou fazendo para mostrar a imortalidade da alma. Que a alma resiste à morte do corpo. Agora nós vamos para um outro texto. A história do ladrão na cruz. O ladrão da cruz, né? Lucas 23:43. Então ele disse, ele, o ladrão, né? Que eu estou lendo aqui só do 42 e 43. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras versões, ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É o caso entrar aqui nesse assunto, mas ele pede que Jesus se lembre ele no momento que assumiu o seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Pronto. Então nós temos 3 homens pregados na cruz, um deles é Cristo, e Cristo está fazendo uma promessa que aquele ladrão vai estar hoje mesmo com ele no paraíso. Daí a pouco os 3 estão mortos e Jesus é sepultado, os ladrões são sepultados, cada um no seu lugar. E aí? Quem foi que foi para o paraíso naquele mesmo dia? Se a alma morre junto com o corpo, então quem foi que foi para o paraíso junto com Cristo? Aí nós vamos ver a questão aqui do rico e Lázaro de novo. Aqui
os defensores da mortalidade da alma, eles vão tentar embaçar esse texto aqui, dizendo que depois dos 3 dias, quando Jesus ele aparece, que ele ressuscita no terceiro dia, ele se encontra com Maria e diz: Maria, não me detenhas, porque ainda não fui para o meu Pai. Aí os defensores da heresia, que a alma morre junto com o corpo, vão dizer: não, então o ladrão não foi para o paraíso naquele dia, porque Jesus está dizendo que não foi ainda para o Pai, né? Acontece que tem 2 meios de Cristo cumprir aqui, só o que eu sei agora. Eu acredito que Deus ele tem muito mais meio do que isso, mas o que eu enxergo aqui no momento são 2 meios pelos quais Deus poderia ter cumprido essa passagem aqui, ele ter cumprido essa promessa que ele fez ao ladrão e não ter peso nenhum em cima da palavra que ele está falando: ainda não fui para o meu Pai. Nós temos pelo menos 2 manifestações de paraíso na Bíblia, pelo menos assim que eu me lembre, as 2 mais que eu posso usar aqui agora. Nós temos o caso do seio de Abraão, que Jesus, porque é um tipo de paraíso, que não é, eu diria que não é, pode não ser o trono de Deus, mas o seio, o lugar onde vão os profetas, e é um paraíso. Então Jesus poderia ter levado ele para o paraíso sem necessariamente ter ido ao trono do Pai, porque ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então Jesus pode ter ido com ele até o paraíso e deixado ele lá, tá? E o outro lugar que Jesus, que é um paraíso também, é o terceiro céu, onde Paulo foi. Eu fui ao terceiro céu e vi coisas tão magníficas que não é possível relatar aos homens por meio de palavras humanas. Dada a complexidade e a beleza daquilo que eu vi, eu não encontro parâmetros na Terra para fazer uma comparação. Então a história ficou aí. Paulo foi ao terceiro céu, que era um paraíso também. Então Jesus pode ter levado ele para o paraíso, né? E a segunda posição é que, se Jesus prometeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, então se Jesus não foi, Deus deu ordem para que o espírito dele subisse e estivesse no paraíso, né? Está cumprido? Porque se Deus foi junto com, se ele foi e se encontrou com, esteve com Deus Pai no paraíso, então ele esteve com Cristo, porque Cristo diz: quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Quem está comigo é a mesma coisa que está com o Pai. Então não conteste nada de o ladrão ter ido para o paraíso junto com Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa contestação aí, ela está derrubada, não vai. O outro ponto que eles fazem é fazer uma mudança na vírgula no texto, porque o texto em grego ele não tem pontuação, né? Não teria pontuação, não tem, né? Então a pontuação fica a critério do tradutor. Então vão dizer: não, então o que Jesus disse foi isso. Em verdade te digo hoje. Olha, ele trocou a vírgula. Em verdade te digo hoje, bota a vírgula: estarás comigo no paraíso. Então, nesse caso aí, estar comigo no paraíso não tinha necessidade de ser hoje. E aí tentam fazer isso. Acontece que ninguém diz para a pessoa que está falando com ela e que é hoje que eu estou falando com ela. Pessoas não falam isso. Não há necessidade de eu estar falando com uma pessoa e dizer: te digo, estou te falando hoje. Ninguém fala isso. Se eu estou falando com alguém, está entendido que eu estou falando naquele momento, que é hoje, que é o agora. Ninguém fala isso: estou falando contigo agora. Precisa passar essa informação para o interlocutor. E Jesus disse: estarás comigo hoje, né? Até porque se Jesus, se o ladrão estava pedindo: quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus podia ter dito: tá bom, quando eu assumir o meu trono, você estará comigo. Ele poderia ter falado assim, né?
Mas aí os detratores da palavra têm que mexer no texto para poder dar certo o que eles querem ensinar. Acontece que não é só esse texto, não é só o texto do Rick Lázaro, nós vamos ver outros textos, né? Então, realmente o ladrão, a alma do ladrão, o espírito, esteve com Cristo naquele dia no paraíso para ficar lá, porque foi uma promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então vamos ver outro texto. Vamos ver aqui almas de novo, né? Apocalipse 6, verso 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles, né, as almas, clamavam em alta voz, né? Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Né? Então, a cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então, mais uma vez, nós temos aqui as almas falando agora com Deus, né? E aí tem gente que diz assim: então se a alma fala com Deus, a alma fica viva e fala com Deus, isso quer dizer então que o espiritismo está correto. Almas realmente falam. Só que os textos que nós estamos vendo aqui na Bíblia, os diálogos, todos eles que nós vamos ver, no primeiro caso, foi alma com alma, espírito com espírito. No segundo caso, almas com Deus. Não temos um caso de alma aqui, nessas passagens que nós vamos ler aqui, de alma falando com homem vivo. Não existe essa passagem na Bíblia. Nós temos o outro mundo e lá a comunicação entre eles, né? Mas e almas falando com Deus, espíritos falando com Deus, mas com homens vivos não existe essas passagens. Então não dá para sustentar ensinamento do espiritismo através desses textos, porque não tem nenhum aqui falando com uma pessoa vivo, um que não tenha morrido ainda, que não tenha sido separado do corpo. É alma com alma e alma com Deus. E com Deus nunca vai existir impedimento, porque o mundo dos vivos e o mundo dos mortos estão na presença de Deus. Ele é Senhor dos dois lados. Ele comanda. Para ele não existe esse impedimento. Existe para nós, para ele não. Ele é Deus onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso inclui estar presente no mundo dos vivos e está presente no mundo dos mortos ao mesmo tempo. É onipresente. Em Apocalipse 20, verso 4, vi tronos onde se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Quem é que está vendo? João em visão. Ele está tendo a visão e está vendo as almas que foram decapitadas por causa da palavra de Deus. As almas estão na presença de Deus. Senão, não havia sentido Deus passar uma informação dessa para a sua igreja, né? Mas quem quer ensinar heresia tem que estar desfazendo esses textos tudinho. Vão pagar um preço muito alto, né? Eu não queria estar na pele dessas pessoas não, porque a Bíblia diz que aquele que acrescentar uma letra ou tirar, as pragas do Apocalipse serão multiplicadas nas costas dessa pessoa. Eu não queria não. A gente, nós crentes, já temos pecado demais nas costas para ainda ir atrás, né? Porque quando você vai desfazer textos bíblicos, você está indo atrás de castigo para suas costas, né? Inclusive os pré-tribulacionistas estão fazendo uma também que só Deus viu para ter misericórdia. Quando eles falam
das almas que estão chegando lá no trono, que vieram da grande tribulação, eles dizem assim, não é da grande tribulação, é de grande tribulação. Eles trocam o A pelo E. É exatamente isso que Jesus disse em Apocalipse. É Apocalipse no último capítulo, acho que é o 21. Ele diz, se alguém tirar uma letra ou acrescentar, né, as pragas desse livro cairão nas costas dessa pessoa de forma intensa. Então, quando você diz que a Bíblia diz as almas que vieram da grande tribulação, porque existiu muitas tribulações na história do mundo, mas a grande tribulação é aquela que Jesus fala em Mateus 24, que diz que nunca houve e nem haverá depois, porque é nessa tribulação que Jesus vem buscar a sua igreja. É nesse período que Jesus dá fim a tudo nesse mundo. Então os pré-tribulacionistas estão cometendo um crime terrível contra a vida deles mesmo, né? Eles não dizem da grande tribulação. A Bíblia diz da grande tribulação, mas eles dizem de grande tribulação, porque de grande tribulação pode ser qualquer tribulação e não a grande mesmo, porque eles ensinam que os salvos na grande tribulação não estarão mais, e a Bíblia está mostrando crentes chegando na presença de Deus, mas esse é outro assunto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós temos a morte do mártir Estevão. E Estevão foi apedrejado até a morte porque disse que o Cristo que os fariseus tinham pedido a morte dele, Jesus Cristo, era o Messias que eles estavam esperando. Irados contra essa afirmação, eles apedrejaram Estevão até a morte. E Estevão, na iminência da morte, sendo apedrejado, ele, em Atos 7:59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão olhou para o céu e viu Jesus em pé à destra do Pai, né? Tá vendo ali o Pai e o Filho ao mesmo tempo, né? E aí essa passagem aí serve para aqueles que dizem que Jesus e o Filho é só uma pessoa, não é duas não. São duas pessoas, né? A unidade divina é exatamente o caráter divino, é no caráter que é igual, mas a pessoa são duas pessoas. Então Estevão olha para o céu e vê Jesus em pé à direita do Pai, e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então Estevão tinha plena consciência de que a partir daquele momento que ele ia morrer ali, o espírito, a alma dele ia para a presença de Deus. Então a Bíblia ela vai sustentar sim de forma clara e inequívoca a alma indo para a presença de Deus. Mateus 10:28, né? Aqui Jesus ele vai ensinar mais uma vez que a alma sobrevive à morte do corpo. 10:28, Mateus 10:28, Bíblia NVI, as outras também tem isso. Tem essa passagem: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno, ou como o corpo no inferno. Então, o que Deus está dizendo? Não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, né? Então o corpo pode ser morto e a alma ficar viva, né? Então o próprio Cristo que está falando, quem ensina o contrário está realmente combatendo a Deus. Isso chama-se apostasia. Você não aceita o texto bíblico porque o texto bíblico não concorda com você. Lucas 12:4 e 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer.
Tem poder para lançar no inferno o quê? A alma, porque o corpo já foi morto, volta o pó da terra, então vai lançar no inferno o quê? A alma, né? Então Jesus disse, não temo que pode matar só o corpo. Quem é que pode matar só o corpo? O diabo, usando assassinos, usando covardes, usando pessoas de natureza traiçoeira, né? Matam pessoas na covardia por causa de dinheiro, por causa de riqueza, por causa de arrogâncias, por causa de tudo se mata. Mas essa morte aí é só a morte do corpo, porque a morte da alma, ela é uma decisão divina. É a partir do julgamento, do grande dia do julgamento, que será determinado a condenação das almas ou a salvação das mesmas. Se você estiver em Cristo, a promessa é que você será salvo.